Portanto, temos aqui um comentário do Ivo, um dos nossos amigos aqui do podcast. Pá, olá, Ivo. Olá, Ivo, tudo bem? E ele ele pôs-nos aqui um comentário que acho que é uma questão bastante interessante, que tem a ver com o nosso episódio sobre o milagre de Fátima, em que nós dizemos, pronto, no fundo nós concluímos com a tese de que é possível que o milagre do Sol tenha sido fisicamente um milagre, não é? Portanto, que não haja uma explicação natural para aquilo que lá aconteceu. E existe uma possibilidade de haver uma explicação puramente natural, não é? Embora seja uma coisa super improvável e completamente imprevisível, não é? Portanto, existem estas duas hipóteses que ficam mais ou menos em aberto e que é possível discutir se é uma ou outra, não é? Mas depois há a questão da previsão, e nós dizemos, e é o que tu pões no teu livro, Bernardo, também, não é? É que este facto de este evento extraordinário ter sido previsto, o local, a data e a hora, a data e a hora, com 3 meses de antecedência por 3 crianças analfabetas, não é? Isto aqui no fundo é o que dá a chancela da aprovação divina, digamos assim, não é? Portanto, é aquilo que é impossível arranjar uma explicação natural para o facto de isto ter acontecido e que dá esta chancela de credibilidade aqui ao milagre de Fátima. Mas aqui o nosso amigo, o Ivo, ele, em relação a este episódio que nós tínhamos, ele diz aqui uma coisa interessante em referência a este filme que surgiu aqui há uns anos, que é o Interstellar, não é? Ele, no fundo, propõe a ideia de que pode existir a possibilidade de ter sido a própria raça humana evoluída daqui a uns milhões de anos a mandar uma mensagem para trás no tempo e a possibilitar à Lúcia fazer esta previsão. Tu estavas aqui a dizer umas coisas engraçadas quando estavas a falar sobre isto, Bernardo. Não sei se queres comentar aqui um bocadinho esta ideia com aquilo que estavas a dizer e eu depois complemento um bocadinho também com aquilo que... Mas vamos ler também, mas vamos ler o que o Ivo escreveu, não é? Primeiro, não é? Exato. Então, o Ivo, no fundo, diz que nós, na parte do milagre de Fátima, que nós desafiamos os nossos ouvintes a dar uma explicação natural da previsão dos pastorinhos uns meses antes. No fundo, a verdade é essa, como estavas agora a dizer, Gonçalo, a previsão da Lúcia, 3 meses de antecedência, desafia qualquer explicação natural. E o Ivo propôs-se a fazer aqui de advogado do diabo, que nós agradecemos. E então, qual foi a hipótese, a especulação que ele colocou aqui? Imaginemos, diz ele, que um ser humano no futuro, daqui a muitos milhões de anos, teria tecnologia capaz de enviar uma mensagem para nós, através do tempo, para o passado, e que essa mensagem teria sido a mensagem que a Lúcia ouviu. No fundo, o que o Ivo está aqui a sugerir é que aquilo que a Lúcia recebeu não seria uma mensagem de Deus, sobrenatural, mas seria uma mensagem natural, enviada por uma raça mais evoluída. E se calhar pode até alterar aqui um pouco a ideia do Ivo e transformar isto, em vez de ser uma mensagem enviada por um ser humano daqui a não sei quantos anos, ser uma mensagem enviada por uma civilização não humana. Até poderíamos fazer esse cenário. A primeira coisa que me faz pensar esta questão aqui do Ivo é o seguinte. Primeiro, e o Ivo faz ainda referência, dá como exemplo desta hipótese de enviar uma mensagem através do tempo, do espaço-tempo, dá o exemplo do filme Interstellar, que por acaso é um filme extraordinário. Mas eu começaria por dizer que aquilo que é dito no filme Interstellar é, apesar de ser um filme cientificamente muito bem preparado e muito bem estudado, tanto quanto eu me lembro... Especialmente a parte do buraco negro. A parte do buraco negro está muito gira. Mas... A parte da luz à volta do buraco negro, acho que... É a melhor parte do filme, provavelmente, em termos de... Mas tu que és o físico aqui, a ideia que eu tenho é que aquilo que é sugerido no filme, a comunicação através do tempo, parece-me que é uma possibilidade teórica, mas que não está nem de perto nem de longe comprovada, não é, Gonçalo? Mas ajuda-nos um bocado com isso. Sim, acho que é um tema, ou seja, acho que não é uma resposta fácil, ou seja, citar esta possibilidade de haver viagens para trás no tempo, acho que não resolve o problema, porque é uma coisa que não, tanto quanto eu sei, não está mostrado, não está provado que seja possível. Que seja possível, que seja sequer possível, não é? Sim, que seja sequer possível. Aquilo que, na parte que eu estudei especificamente, na altura em que estava a fazer as cadeiras de relatividade, para se poder... Com as equações da parte que eu estudei dos wormholes, aquilo que era quando se formava um wormhole, a pessoa tinha que adivinhar que o wormhole se ia formar, tinha que estar a viajar na direção do wormhole à velocidade da luz, e mesmo
nessas condições, quando estivesse a atravessar o wormhole, ia ter uma singularidade ali. Portanto, era uma situação altamente complicada de se conseguir fazer. Portanto, no fundo, não seria possível atravessar. Eu estudar diretamente, foi a última parte que eu estudei em relação a isto. Não sei, portanto, em termos de... Não sei se houve mais desenvolvimentos, entretanto, ou se há... Mas ou seja, isto é uma ideia interessante e que naturalmente as pessoas exploram e tentam ver no que é que pode dar. Mas tanto quanto eu sei, não está mostrado que seja possível atravessar estes wormholes. E eu queria mesmo dizer que eles se formem. E eu queria dizer o seguinte, quer dizer, E além disso nunca foram observados, desculpa. Ou seja, o wormhole nunca foi observado. E mesmo, e olhando para a teoria, mesmo que estes objetos teóricos se pudessem formar, pelo menos ao nível que eu estudei, não seria possível atravessá-los. É que há uma diferença entre claro, a possibilidade teórica e o facto físico, não é? Nós não estamos sequer ainda com a possibilidade teórica, não é? E depois ainda, mesmo que fosse teoricamente possível, não era preciso provar que era real, não é? Que era algo que acontecia na realidade, exato, não é? Exato. É importante essa distinção. Exato. Eu aqui juntaria o seguinte... Até porque a partir do momento em que estás num regime em que ficas com singularidades nas equações, isso é uma red flag para a teoria não explica tudo o que está aqui a acontecer, não é? Porque tipicamente singularidades são coisas que para existirem que não existem na realidade, não é? Ou seja, portanto, quando tens uma singularidade nas equações, é uma coisa que tem que ser muito bem... Tem que ser muito bem estudada. Eu sei que percebo porque é que eu tenho aqui uma singularidade. E muitas vezes, quando isso acontece em física, é porque preciso de uma teoria melhor para estudar aquela, é porque chegamos ao limite do coisa modelo. em concreto. Chega ao limite daquilo que é o modelo. Não é? Eu aqui juntaria aqui à hipótese do Ivo a seguinte observação. Se a mensagem que chegou à Lúcia não era sobrenatural... enganava bem, não é? Porque a mensagem que chegou à Lúcia é uma mensagem inteiramente católica, de arrependimento dos próprios pecados, de reparação dos pecados, de emendar a vida. No fundo, é uma mensagem muito católica. Se a mensagem não vem de Deus, engana bem. Ou seja, também é preciso não estar só a pensar no mecanismo pelo qual a mensagem chegou à Lúcia, não é? E colocar aqui hipóteses de mecanismos naturais, não é? Mas olhar para a própria da mensagem. A própria da mensagem é uma mensagem sobrenatural, não é? Sim, no fundo é porque a previsão não foi a única coisa que foi transmitida nesta mensagem, não é? Ou seja, acho que seria mais plausível colocar esta hipótese, ignorando as dificuldades teóricas e práticas da questão da viagem para trás no tempo, não é? Ignorando essa parte, seria mais plausível fazer este tipo de hipótese se a previsão fosse a única coisa que a mensagem tinha, mas não era, não é? Portanto, havia todo o contexto à volta. E eu aproveito aqui coerente com a doutrina católica, não é? Eu aproveito agora aqui esta pergunta do Ivo, a reboque dela, para também dizer a quem nos ouve que nós não terminamos nem de perto nem de longe o tema do milagre do Sol. Haverá sempre mais coisas para dizer em episódios futuros, e uma das coisas que gostávamos de fazer era abordar as obras sobre o milagre do Sol que propõem a tese OVNI, ou seja, a tese de que o que aconteceu em Fátima foi um fenómeno com causa extraterrestre. Nós ainda não dedicámos... Até já falámos disso noutro episódio de feedback. Falámos, mas merecia um episódio dedicado em que nós pudéssemos analisar as teorias que foram propostas aqui em Portugal, não só em Portugal, mas há teorias feitas por pessoas de vários países, mas até faria sentido olhar para o trabalho, aqui em Portugal, o trabalho que foi desenrolado nos últimos 20, 30 anos pela Fina da Armada e pelo Joaquim Fernandes. Aliás, eu até estou em contacto com o Joaquim Fernandes, amavelmente o Joaquim Fernandes tem-me enviado, que é um professor na Universidade do Porto, tem-me enviado artigos e trabalho seu sobre esta teoria, e nós nunca pegámos nela, e seria interessante pegar nela, e vamos fazê-lo, temos vontade de o fazer, tratar apenas esta hipótese explicativa de uma causa natural, mas extraterrestre, e não uma causa sobrenatural. Fica aqui a promessa de pegarmos nisso, mas eu diria apenas uma coisa em relação a isto, não é? Ou melhor, voltaria a repetir, eu diria o mesmo que disse agora mesmo, que o conteúdo da mensagem é super importante, não é? E as crianças recebem uma mensagem que é inteiramente católica, em termos da sua doutrina. E isso é um aspecto muito importante, não é? A ser considerado quando estamos a tentar comparar as explicações para o que aconteceu em Fátima, não é? E para procurar respostas para aquela pergunta: como é que a Lúcia soube que o milagre ia acontecer, não é? Quando nós estamos a pôr na comparação causas naturais e causas sobrenaturais, convém não perder de vista o conteúdo da mensagem. E, na minha opinião, o conteúdo da mensagem
fazes essa balança pender muito mais para a causa sobrenatural, porque a mensagem é sobrenatural. É um bocadinho assim o que eu diria, sem querer eliminar a necessidade de fazer um episódio dedicado a essa hipótese. Portanto, obrigado, Ivo, aqui por este comentário interessantíssimo. Olá a todos, esperemos que tenham gostado do excerto desta nossa conversa. Se quiserem ver o episódio completo, temos o link na descrição. E se gostam deste conteúdo, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar. Obrigado e até à próxima.